Enquanto a grande mídia ocidental cobre os ataques massivos a Kiev, assim como os avanços da Rússia nas linhas de frente, aqui está o que o Sr. Medinsky disse no programa de Rick Sanchez. De fato, nossa população, nossos cidadãos, exigem ações muito mais duras de nós. Foi muito difícil para nós irmos para a segunda rodada de negociações, quando a Ucrânia, deliberadamente, no dia da nossa partida, explodiu um trem de passageiros e civis e crianças morreram. Isso é retaliação? O que está acontecendo em Kiev? Já são vários dias de ataques. O Ministério da Defesa da Rússia diz que está atingindo com força a infraestrutura de defesa de Kiev neste momento, além de avançar nas linhas de frente. Essa é a resposta ao ataque à bomba que ocorreu. Agora, quanto tempo faz? Uma semana e meia. Fale sobre o que tem acontecido. Bem, antes de tudo, gostaria apenas de destacar que as palavras importam. Quando você vê mísseis e bombas chovendo sobre Kiev, isso implica uma falta de precisão, porque quando eu saio e está chovendo, a chuva simplesmente cai onde quiser. Cada munição russa está atingindo um alvo cuidadosamente selecionado pelo Ministério da Defesa da Rússia para alcançar resultados específicos. Esses são alvos que têm propósito militar legítimo. Portanto, são alvos militares legítimos. Não há nada de aleatório no que a Rússia está fazendo. Acredito que o que estamos vendo agora é uma retaliação pelos ataques aos trens. Porque, para retaliar ao ataque de drones contra bombardeiros estratégicos russos, a Rússia precisa redefinir a noção de dissuasão estratégica. A Ucrânia violou isso, assim como a Grã-Bretanha e, em certa medida, os Estados Unidos. Sergei Lavrov, em uma declaração recente, implica diretamente os britânicos e diz que o envolvimento americano é igualmente direto ou ocorre por inércia, ou seja, faz parte de uma política anterior que ainda não foi encerrada. É nisso que acredito que se encaixa o caso aqui. Seja como for, as ações ucranianas violaram a doutrina nuclear publicada pela Rússia em relação a uma linha vermelha que desencadearia uma resposta nuclear russa. Agora, ou essa doutrina tem significado ou não tem. Não estou incentivando a Rússia a usar armas nucleares, muito pelo contrário. Mas a retaliação russa precisa ter um escopo e uma escala que restabeleçam o conceito de dissuasão. Ou seja, se você cruzar essa linha vermelha, pagará um preço tão desproporcional que nunca mais vai querer sequer considerar fazer isso novamente. E eu acredito que isso ainda está por vir. O que estamos vendo aqui é uma campanha que pode se desenrolar ao longo de uma semana ou mais, e que culminará no que acredito ser um ataque estratégico, não de natureza nuclear, mas um ataque estratégico à Ucrânia, que envia uma mensagem não apenas aos ucranianos, ao infligir-lhes um dano excruciante, mas também ao Ocidente, de que esse será o preço a ser pago no futuro pelas suas cidades. Ryabkov, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou recentemente sobre como a Rússia está prestes a revelar uma nova geração de armas. Ele mencionou a expiração do Tratado INF, a retirada dos Estados Unidos do Tratado INF, mas que a Rússia mantinha uma moratória sobre o desdobramento dessas armas. Mas devido às provocações do Ocidente, a Rússia irá responder. E acredito que essa resposta não será apenas com o Oreshnik, mas provavelmente haverá pelo menos mais um, talvez alguns, novos armamentos de médio alcance de nova geração. Se você olhar para a antiga doutrina soviética, e os russos parecem estar se baseando nela no campo dos mísseis balísticos, em termos de seus desenvolvimentos, projetos que estavam em andamento durante a União Soviética, mas foram encerrados por causa do controle de armas ou do fim da União Soviética, ou engavetados porque a Rússia não podia arcar com eles, agora foram reativados. O Oreshnik é um desses sistemas. Acredito que veremos um sistema sucessor semelhante a um míssil desenvolvido pelos russos chamado Skorost, lá nos anos 1980. O Skorost foi uma resposta direta ao envio do Pershing II para a Alemanha Ocidental. O objetivo do míssil Skorost era que, se o Pershing II deixasse sua base e fosse para o campo de forma operacional,
A função do Skorost seria responder rapidamente e atingir esse alvo instantaneamente. Acho que veremos os russos desenvolvendo algo semelhante, porque estamos falando sobre a possível implantação do sistema hipersônico de alcance intermediário Dark Eagle na Europa no próximo ano. A Rússia vai tentar se antecipar a isso, e talvez vejamos uma demonstração operacional na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, não acho que já vimos a resposta ao ataque à instalação nuclear, porque essa resposta precisa redefinir a noção de dissuasão. E a Rússia ainda não fez isso. Coronel Wilkerson, o senhor concorda com a avaliação do Scott? E qual é a sua opinião específica sobre a situação? Sim, eu concordo. E eu acrescentaria que, em 2013 e 2014, quando estávamos ouvindo dos finlandeses e de outros que observavam as manobras russas dentro da Rússia, por meio do Center for Naval Analysis e outros canais, ouvimos o argumento, e nós mesmos aceitamos esse argumento, de que as munições guiadas de precisão haviam atingido um estágio em que, nesse caso, a Rússia realmente as temia naquela época, porque, em combinação, proporcionavam o equivalente a um ataque nuclear. E a Rússia, naquela época, sentia que a OTAN tinha uma vantagem extraordinária em termos de quantidade de munições guiadas de precisão. Essas são munições convencionais, não nucleares. Então acho que esse é um argumento válido. E o que o Scott acabou de dizer é que não é apenas um argumento válido. O estoque deles de MGP aumentou significativamente e ganhou ainda mais relevância com os avanços tecnológicos e outros fatores. Portanto, eles poderiam realizar o equivalente a um ataque nuclear de baixo rendimento com MGPs. Esse é o meu ponto. Meu ponto maior, esse ponto tático, operacional, eu concordo com o Scott nisso. Meu ponto maior é que acho que devemos perceber agora. E Donald Trump, espero que através da lente opaca pela qual ele às vezes enxerga o mundo, precisa perceber que ele é absolutamente indispensável para encerrar essa situação. E não digo isso porque ele é o chefe do império, mas porque provavelmente ele é a única pessoa, e talvez ser chefe do império lhe dê esse poder, capaz de promover um fim, por assim dizer, de alto nível para o relacionamento atual e o início de um novo relacionamento. E o que quero dizer com isso é simplesmente a relação entre Washington e Moscou, que supera toda essa questão tática e operacional. Não importa o quanto lamentemos as vítimas que isso está causando e o quanto isso faça o império parecer estúpido. E o que Trump precisa fazer, passando por cima de Zelensky, se necessário, e até mesmo de seus aliados europeus, se necessário, é estabelecer essa nova relação com Moscou. E se ele tiver que passar por cima de Zelensky, e até mesmo de Macron, Starmer e Merkel, que assim seja. Isso precisa ter prioridade e precisa, por assim dizer, ofuscar todo o resto. Precisamos de uma nova relação entre Moscou e Washington, nem que seja apenas por uma razão existencial. As armas nucleares estão saindo do controle. Fale sobre sua reação à resposta dos Estados Unidos a tudo isso. Este conflito parece estar longe de acabar, apesar da promessa declarada de Donald Trump de encerrá-lo o mais rápido possível, até mesmo em 24 horas. Sabe, uma das coisas que acho que podemos perceber pelo trecho que você acabou de mostrar é que as estratégias dos Estados Unidos nunca funcionam contra a Rússia, porque não entendemos a Rússia. Criamos uma narrativa de espantalho, de que se trata apenas de uma ditadura e que tudo é de cima para baixo, que a liderança da Rússia é realmente apenas um único ditador que não responde ao povo. E se você notar o que a pessoa entrevistada disse, ele falou sobre clamor público. Ele pareceu sugerir que o governo da Rússia foi meio que encurralado, não dizendo que eles não queriam responder, mas que tiveram que responder por causa do clamor público. Agora, as estratégias dos neoconservadores são sempre baseadas na suposição de que Putin controla tudo e que ele vai agir de forma emocional. Putin está com raiva, Putin está com medo, Putin está chateado. As emoções de um único indivíduo, em contraste com um governo que precisa responder ao público.
Na verdade, uma das coisas que você pode observar durante esse conflito, o que eu acho que implica isso, é que o governo tomou medidas, por grande preocupação com a economia, para garantir que o povo na Rússia não sofra economicamente, que as lojas não fiquem vazias, etc. Para que não haja reação negativa das pessoas que estão sofrendo. Então, o que percebi desse trecho em particular foi que enquanto presumirmos que se trata de uma ditadura que não responde ao público, nossos planos e estratégias darão errado. Acho que uma coisa que vou acrescentar é o seguinte. Acredito que o que estamos vendo aqui também é uma mudança de tática. Acho que muitos desses ataques em Kiev, agora posso estar errado, isso é só a minha opinião, acho que os ucranianos esconderam muitas coisas, ou colocaram muitos de seus ativos estratégicos em áreas urbanas, em áreas altamente povoadas, aproveitando o fato de que os russos tinham muito menos probabilidade de atacar alvos em áreas densamente povoadas. Acho que todos esses ataques em Kiev mostram que uma das coisas que os russos estão fazendo é dizer, ok, vamos parar de pegar leve, e se você esconder algo em uma área densamente povoada, vamos atacar mesmo assim e deixar as consequências acontecerem. Então, essas são apenas algumas coisas que pensei. Scott, você levantou um ótimo ponto mais cedo sobre como tudo isso é uma reação, especialmente aos ataques aos trens de passageiros, que o Sr. Berinsky inclusive mencionou mais tarde na entrevista. Alguns sugeriram que esta guerra, este conflito, ou digamos, operação militar especial, como a Rússia chama, está se transformando em uma operação de contra-terrorismo. Você concorda com isso? E quais seriam as implicações? Há aspectos políticos e militares nisso. Politicamente, acredito que já se trata de uma operação antiterrorista, pois o governo russo rotulou Zelensky e o governo Zelensky como uma organização terrorista, uma entidade terrorista, como terroristas em si. Quando Vladimir Putin faz esse comentário, isso se torna uma política declaratória. E acho que as implicações políticas disso são bastante claras, e já as vimos manifestadas na apresentação russa em Istambul, onde os russos expuseram em suas condições para a cessação do conflito uma nova eleição que substitua o presidente e o parlamento por algo que manifeste a vontade do povo ucraniano. E somente com essa entidade recém-eleita, a Rússia poderá finalmente concluir a paz. Isso reflete o fato de que a Rússia vê o governo ucraniano, como existe atualmente, como uma entidade terrorista. Acho que essa decisão já foi tomada politicamente. Militarmente, não acho que a Rússia vá passar de uma operação militar especial, que tem objetivos e metas muito específicos, para uma operação antiterrorista, que é um jogo completamente diferente do ponto de vista militar. Os objetivos seriam diferentes, etc. A Rússia está, nesse momento, empenhada em desmilitarizar a Ucrânia. Esse não é um objetivo de uma operação antiterrorista. Isso é padrão. Vamos acabar com vocês de todas as formas possíveis. E é isso que a Rússia está fazendo. Eles estão desmilitarizando do jeito tradicional. Isso significa fechar com o inimigo e destruí-lo com poder de fogo, mas nunca enfiando uma baioneta, até porque eles não usam mais baionetas, e sim colocando um drone no traseiro do inimigo e explodindo-o. E a Rússia está dominando o campo de batalha agora de maneiras que vão além da imaginação e compreensão das pessoas aqui nos Estados Unidos. E a Rússia não vai fazer nada para mudar isso. A desnazificação é um objetivo político, mas desnazificação é só uma forma sofisticada de falar sobre antiterrorismo. Porque como você lida com os nazistas? Da mesma forma que lida com terroristas. Você os deslegitima. Você os retira da Constituição. Você os tira do governo. Então isso já aconteceu. Mas eu não vejo o exército russo de repente acordando e declarando uma guerra global ao terror. Acho que o exército russo está fazendo o que está fazendo. O que você pode ver no futuro é que isso vai passar de uma operação militar especial para um estado de guerra, especialmente se a Ucrânia não estiver disposta a fazer as transições políticas que a Rússia está exigindo.
Se o governo ucraniano continuar insistindo em existir em sua forma atual, então a Rússia terá que entrar em guerra contra esse governo. Além disso, quando falamos em estabelecer dissuasão, eu acho que, em algum momento, a Rússia, uma das formas de dissuadir o envolvimento ocidental, é que acredito que a Europa, a OTAN, a União Europeia e até mesmo os Estados Unidos exploraram essa coisa única chamada Operação Militar Especial, que é guerra, mas não é guerra. Quero dizer, em que guerra você pode pegar um trem da fronteira polonesa até Kiev à vontade o tempo todo? Nenhuma guerra que eu conheça. Se eu estivesse fazendo o planejamento de alvos, essa linha de trem teria sido destruída no primeiro dia. Mas há muitos exemplos das inconsistências na escolha de alvos, ou eu diria apenas das diferentes abordagens que o Ocidente explorou. Acho que veremos a Rússia fazer uma transição para um estado de guerra, e os alvos serão diferentes. A abordagem deles em relação ao envolvimento ocidental também vai mudar. Existem possíveis desdobramentos que serão muito sérios, especialmente se a Europa continuar sinalizando que vai continuar investindo recursos na Ucrânia. Isso é algo que a Rússia não pode permitir que aconteça. Vamos ser honestos. A Rússia, neste momento, tem a capacidade militar disponível no teatro de operações para expandir esse conflito até o rio Dnieper. Talvez recapturar Kherson, avançar para Mykolaiv, estabilizar Kharkov e Sumy e recapturar Donetsk. Mas a Rússia não tem capacidade neste momento para tomar Odessa. Isso exigiria a mobilização de centenas de milhares de soldados adicionais. A Rússia não tem capacidade para tomar toda Sumy, toda Chernihiv. Isso exigiria recursos adicionais. E para obter esses recursos adicionais, a Rússia teria que entrar em uma nova fase do conflito, que acredito que teria que se manifestar como um estado de guerra. Então, acho que vamos ter que chegar a esse ponto. Isso não significa que a Rússia está perdendo. Significa apenas que uma vitória russa agora será redefinida como uma vitória total contra a Ucrânia, e não mais como essa operação militar especial. Scott mencionou que a Rússia está realmente dando uma surra na Ucrânia no campo de batalha, mas tenho certeza de que você já viu isso. Tenho certeza de que você já recebeu esses comentários. Muitas pessoas são muito céticas em relação a isso. O que você diria agora para aqueles que duvidam da capacidade da Rússia de pôr fim a esse conflito? Porque quando aconteceu o ataque à bomba, acho que houve muito entusiasmo, especialmente do lado pró-Ucrânia, de que isso de alguma forma estava virando o jogo. Voltando ao que o Scott acabou de dizer, recorro ao meu Clausewitz para falar sobre a dinâmica da guerra e como ela pode mudar quase milagrosamente. Ela pode se transformar no meio do caminho, por assim dizer, e se tornar uma guerra totalmente diferente, algo completamente distinto do que se imaginava quando o primeiro tiro foi disparado. Vejo essa possibilidade se desenhando fortemente aqui. Só faria uma pequena ressalva ao que o Scott disse sobre Odessa e talvez outros avanços da Rússia, caso tenhamos, e acho que existe essa possibilidade, um colapso súbito e completo da Ucrânia. Estou falando de verdadeiro caos. Estou falando de pessoas realmente virando as costas e fugindo. Costumávamos chamar isso, no combate tradicional, de exploração. É quando você mata mais inimigos do que jamais matou nos meses anteriores àquela manobra. E você os mata porque está atirando e avançando, enquanto eles estão atirando, se é que estão, e recuando. Então você acaba atirando neles pelas costas. Agora, isso é apenas uma descrição de um campo de batalha tradicional onde a exploração está sendo executada. Mas acho que o que estamos vendo aqui é a possibilidade de toda a frente ucraniana, por assim dizer, colapsar quase que instantaneamente, e a Rússia, em um momento de surpresa, de repente perceber que tem mais oportunidades do que imaginava em termos convencionais. E eles exploram isso. Esse é o termo normalmente usado nesse contexto. Eles exploram isso.
Ou simplesmente param por aí e dizem, não, já conseguimos o que queríamos. Talvez um pequeno ajuste aqui, outro ali. E vamos apenas manter o que já temos. Acho que estamos diante dessa possibilidade agora, porque os ucranianos estão perdendo de forma tão dramática. E se você quiser acabar com esses argumentos que estão sendo levantados por todos, de Lindsey Graham a Starmer e Mers, de que a Ucrânia ainda está alerta, ainda pode lutar, ainda pode resistir e tudo mais, de forma rápida e dramática, isso resolveria a questão. Esse é um momento perigoso. É um momento muito perigoso. E uma das razões pelas quais eu acho, como disse antes, que precisamos realmente de um esforço sério aqui para impedir que isso avance até esse ponto e coloque ambos os lados diante de um verdadeiro dilema. A Ucrânia, um dilema do ponto de vista de acabou, cara. Acabou e você perdeu, e perdeu de forma dramática. E a Rússia, uau, nós vencemos, e vencemos de um jeito que nunca imaginamos que venceríamos. E agora, como lidamos com isso? Como lidamos com isso? No jeito é a Ucrânia estava Ucrânia. Está aí. Está aí. Sabe, eu tendo a pensar, já venho pensando há um tempo, parecido com o que o coronel Wilkerson disse, que o que a Rússia está fazendo é minar as capacidades da Ucrânia, e que quando ela cair, tudo vai desmoronar de uma vez só. Então eles não teriam que, certamente concordo com o Scott, se tivessem que lutar para entrar em Odessa e nessas grandes cidades de 1 ou 2 milhões de pessoas e tomá-las uma a uma, isso seria, sabe, inviável em termos do número de pessoas que perderiam e do equipamento necessário, etc. Mas eu acho que se continuarem a desgastar as capacidades da Ucrânia, seja por um colapso político ou militar, qualquer um dos dois, o efeito será o mesmo. Quero dizer, se houver um colapso político, então certamente você terá pessoas lutando na linha de frente, olhando por cima do ombro e dizendo de onde estão vindo as ordens, de onde virão mais suprimentos, o que fazemos, pelo que estamos lutando. Então, um colapso político ou militar, na minha opinião, levaria ao mesmo resultado, que seria uma cidade como Odessa, por exemplo, ficando praticamente indefesa, porque não há um exército de verdade ali dizendo, vamos receber reforços, teremos mais pessoas. Eles simplesmente ficam ali dizendo, o que estamos fazendo? Estamos ligando para o quartel-general e ninguém atende o telefone. E acho que é aí que chegamos. Acho que nesse ponto você tem duas coisas. Primeiro, a Rússia precisa decidir o que quer fazer, até onde quer ir e o que quer assumir em seus balanços. Quanto disso queremos ter que alimentar as pessoas e consertar? E isso é uma coisa. Acho que a outra questão é um ponto de crise para a OTAN, porque as pessoas vão estar gritando para o Trump, você tem que fazer alguma coisa, os russos estão avançando. Mas a pergunta vai ser, quais são as nossas opções? Não temos 500 mil de pessoas para colocar na estrada. Não temos os recursos para entrar lá, mesmo que quiséssemos, para ir até a fronteira russa. E provavelmente ainda seríamos massacrados se fizéssemos isso. Então, acho que haverá um ponto de crise. E acho que é mais ou menos nisso que estamos girando. Esse ponto de crise, reconhecendo que o peso do exército russo, pressionando os ucranianos e as capacidades da OTAN vão chegar a um limite em algum momento. E quando isso acontecer, onde estaremos? Antes de tudo, preciso destacar que sempre que entro numa conversa com alguém que usa o termo I quit, eu desisto. Eu simplesmente, porque isso demonstra um certo nível de intelecto. E você sabe, esse é um termo do exército. Quero dizer, o corpo de fuzileiros navais pode querer discutir, mas significa quem vive. É um termo excelente. Tenho rido desde que o coronel usou, porque agradeço ao senhor por trazer esse tipo de capacidade intelectual. Ordem geral número 1. Quem vive, quem vai aí. Mas veja, concordo com o conceito de colapso. Eis minha questão com os russos. Os russos não demonstraram tendência a se envolver no tipo clássico de guerra de exploração de grandes ofensivas. E em segundo lugar, temos os britânicos, que estão aconselhando fortemente as forças ucranianas neste momento sobre como prolongar esse conflito.
E eu acho que o que vamos ver muito em breve é o momento em que os ucranianos vão recuar para a linha do rio Dnieper. E se eles conseguirem recuar para a linha do rio Dnieper com o mínimo de organização, poderão criar uma barreira física que seria muito difícil para os russos explorarem rapidamente. E então, se conseguirem se estabelecer atrás dessa linha, ancorados em Odessa ao sul, Kiev ao norte e talvez Dnipropetrovsk no centro, é aí que a Rússia precisaria de mais tropas se quisesse avançar ainda mais. Outra coisa é que acho que os russos estão preocupados com uma exploração rápida para gerenciar o colapso. Essa é outra preocupação dos russos. E é por isso que os russos estão dando tanta ênfase em tentar alcançar um mínimo de estabilidade política na Ucrânia, porque um dos grandes problemas que se apresentará aos russos é que a guerra é uma extensão da política por outros meios. Tive que dizer isso para você, coronel, com uma mistura de violência. Eu adoro a parte violenta. Mas, sabe, meus orientadores acadêmicos sempre me diziam, nunca se esqueça de que a vida não é vivida apenas nas trincheiras. Mas, veja, este é um conflito que está sendo travado economicamente contra a Ucrânia, e de forma muito eficaz. Acabamos de ver que a Ucrânia deu calote em seus pagamentos. A Ucrânia está literalmente falida neste momento. Está sendo travada socialmente. Voltaremos à economia, do ponto de vista industrial na Ucrânia, do ponto de vista da geração de energia, a infraestrutura econômica da Ucrânia também está entrando em colapso neste momento. E com o colapso da economia vem o colapso do sustento social. Você verá o colapso da sociedade quando as pessoas coletivamente perdem a confiança no governo, o que leva ao colapso político. E sabe, idealmente, se você está tentando colapsar uma sociedade, você exerce pressão em todas as 4 frentes. Mas se houver um colapso mais total, isso cria um vácuo. Isso é incerteza. E uma coisa que, conversando com generais russos e russos, não tanto políticos, mas diplomatas sobre isso, é que os russos querem previsibilidade. O grande termo que os russos sempre usam é preferimos previsibilidade. Isso os ajuda quando elaboram planos. E quando você tem um colapso em um vácuo, o caos é a coisa mais imprevisível que existe. Então não acho que os russos estejam no modo de gerar caos. Acho que os russos estão no modo de colapso controlado. Ou seja, querem criar pressões que obriguem os ucranianos a aceitarem mais facilmente os desfechos desejados pelos russos. Mas quando você tem o colapso, você cria um potencial que é imprevisível e pode ser prejudicial. Então eu não sei se os russos querem entrar na fase de exploração, porque isso traz consigo o potencial de colapso político. E o que acontece se você tem um colapso político e não está preparado para isso? O que acontece se o colapso político cria incerteza na Ucrânia Ocidental? E de repente Kiev colapsa, e Lviv diz, nós somos a nova Ucrânia Ocidental. Você sabe, uma nova entidade. Estamos criando nosso próprio Estado da Ucrânia Ocidental. Os poloneses e os ucranianos já discutiram isso. Zelensky já conversou com o presidente polonês no passado sobre a criação de um possível Estado da Ucrânia Ocidental que se uniria aos poloneses, política e economicamente. Então, se houver um colapso em Kiev, e não houver nada para substituir, para assumir o controle da totalidade da Ucrânia, você passa a ter uma entidade ucraniana ocidental, onde tropas polonesas entram e declaram que isso é semelhante ao que a Rússia fez com a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, onde, de repente, essas entidades separatistas, declararam independência. A Rússia reconheceu a independência e então criou um acordo de segurança coletiva com elas. A Polônia poderia facilmente fazer isso na Ucrânia Ocidental. Poderia fazer isso unilateralmente. E teria todo o direito de fazê-lo em caso de colapso, porque a Polônia precisa zelar por seus próprios interesses de segurança nacional. Portanto, precisa trazer estabilidade para suas fronteiras orientais. A Rússia não quer que isso aconteça.
may no maior corporation Grace e outras partes da Ucrânia. Então, eu acho que a Rússia está buscando mais um pouso suave do que uma queda brusca, o que significa que isso precisa ser gerenciado com muito cuidado. É por isso que voltamos à operação militar especial. Um dos motivos pelos quais isso é uma operação militar especial é que há um forte componente político nesse conflito, para evitar o que normalmente se busca em uma guerra. Quero dizer, Coronel Wilkerson, você se lembra da Guerra do Golfo? Quando a Operação Tempestade no Deserto começou, eu me lembro quando abri a ordem de operações, eles tiraram do pacote lacrado e, bum, abriram. E a primeira coisa que identificava o objetivo era, claro, a libertação do Kuwait. Mas para alcançar isso, precisávamos destruir a Guarda Republicana, que era o centro de gravidade para a sobrevivência sustentada do governo Saddam. Então, íamos derrubar o governo Saddam. Isso estava escrito ali mesmo na ordem operacional da Operação Tempestade no Deserto. E, meu Deus, tentamos fazer isso. Chegamos ao ponto de cercar a Guarda Republicana e poderíamos tê-los eliminado. Nos dessem mais 36 a 48 horas e teríamos mais 30 mil guardas iraquianos mortos e o governo Saddam teria desmoronado. Mas de repente as pessoas perceberam, espera aí, se Saddam cair, teremos 1,5 milhão de iranianos mobilizados na fronteira. O que acontece se eles começarem a agir? E o que acontece se o Kurdistão, deveria dizer, indo para o sul, mesmo estando no norte? Mas se o Kurdistão enlouquecer e os iranianos entrarem lá, o que acontece se de repente os iranianos fizerem um movimento de poder no meio desse caos? Estamos preparados para lidar com isso? A resposta era não. Mesmo com todas aquelas tropas lá, não estávamos preparados para a possibilidade de um conflito prolongado com os iranianos. E foi por isso que paramos de matar membros da Guarda Republicana e começamos a criar condições para a estabilidade e sobrevivência do regime de Saddam. Exatamente o oposto do que planejamos no início desse conflito. Acho que os russos são mais espertos do que isso. Os russos entendem que precisam administrar esse conflito para evitar um colapso total, porque o vácuo criado é imprevisível. E volto a dizer, os russos adoram previsibilidade. E eu só gostaria de voltar ao fato de que o maior inimigo de Clausewitz é definido como o atrito da guerra. Mais uma vez, o seu cenário de governo alternativo é um ótimo exemplo do que realmente poderia acontecer. E há outros cenários que você também poderia descrever que envolveriam ambos. There are other scenarios you could describe too that would involve both.